Então, continuando falando ainda sobre deslocamento e luxação, normalmente essas condições elas causam deformidades visíveis, dores intensas e comprometimento funcional do membro afetado. Se for questão de tornozelo, onde praticamente ele fica o seu peso, né, onde você coloca a sobrecarga do seu corpo, você vai perceber no momento que você não vai ter funcionalidade para nada, nem vai conseguir colocar ali o seu pé, toda aquela região, no chão, tá bom? O sintoma mais comum é a dor ao apoiar o peso sobre o membro lesionado, que pode limitar bastante a mobilidade. Então, tem que ter atenção, tem que buscar um atendimento médico. Eu falo para vocês, nós somos profissionais de educação física, profissionais da área da saúde, mas nós temos que saber até onde vai o meu campo de atuação, até onde eu posso me resguardar. Então, em várias situações aqui que nós veremos, que nós já vimos e veremos daqui em diante, vocês vão ver que nós temos que buscar segurança, nós temos que buscar o atendimento médico, nós temos que estar resguardados. Já falei para vocês, existem leis e vocês têm que ter isso em mente. Eu vou me resguardar, eu vou fazer isso, eu vou pecar pelo excesso, tenho que fazer também, tá bom? Não ficar nessa questão de ter dúvida. Você é o profissional, você é a pessoa que é responsável ali no momento. Após o atendimento inicial, é essencial realizar exames complementares, como radiografias, para confirmar o diagnóstico e planejar o tratamento adequado. Quando houver suspeita de fratura ou luxação, a mobilização com talas é fundamental para evitar e agravar a lesão, até que a pessoa possa receber atendimento hospitalar. Mas como eu já falei para vocês, tem que ter cuidado, porque você tem que ter o conhecimento. Não adianta, não, vamos imobilizar, eu não tenho nem noção, não faço nenhuma pergunta. Nessa região está doendo, onde mais está doendo? Você consegue me falar? Então tem que ter cuidado, porque muitas vezes o que eu posso? Eu posso piorar ou agravar uma lesão, e você imagina você agravando uma fratura de um aluno seu, vai ser uma situação bem delicada, bem complicada, ok? Entosses e estiramentos. As entosses e estiramentos geralmente acontecem por causa de movimentos bruscos e esforços repentinos, especialmente em atividades que envolvem corridas e mudanças rápidas de direção, tá? Mudança rápida de direção, ela está dentro do conceito de agilidade, né? Agilidade é quando você envolve mudança rápida de direção. Estou indo para um lado, consigo ir rapidamente para o outro, mudança de direção, tá? Em um caso desse pode acontecer, por exemplo, uma entorse ou um estiramento, que é muito comum, né? Fulano torceu o tornozelo, é uma entorse, um tipo de entorse comum, tá? Depende muito da gravidade, pode ser leve, pode ser um pouco mais grave também. Essas lesões também são frequentes durante o treinamento de força, quando a pessoa manipula cargas de forma abrupta, sem controlar a tensão muscular de maneira gradual e constante. Esse tipo de esforço excessivo pode causar danos aos ligamentos, músculos e tendões, tá? Então é bem interessante, acontece muito também, trazendo aqui para a questão esportiva, né? Acontece bastante em academias também. Meu corpo não tem estrutura para suportar determinada carga, não faço um movimento dentro do padrão, não tenho uma boa execução, uma boa amplitude, muitas vezes me preocupo bastante em ter carga e não tenho uma boa execução, tá? Trazendo para a nossa prática, para a escola, o que pode acontecer? Um exemplo, sobrecarregar o meu aluno. Hoje eu vou fazer um treinamento sobre, vamos colocar uma modalidade handebol. E o meu aluno ele não tem estrutura para, vamos supor, 40 minutos de exercícios intensos. Pode acontecer também, por questão do cansaço, por questão do treinamento excessivo, pode acontecer o estiramento muscular, uma ruptura parcial e até uma ruptura total, como está na imagem, tá? Então, tudo isso nós temos que ter cuidado. Muitas vezes eu digo que as pessoas acham bonita a educação física, mas nós temos toda essa parte delicada, tá? E não é interessante nós aprendermos isso somente quando acontece. Você já estudou antes, você já fica ciente disso, tem que ter cuidado. Igual quadra molhada, por exemplo. Quadra molhada é um veneno para o teu aluno, para a tua aluna se lesionar, tá bom? Então tem que ter cuidado também. O estiramento, mais uma vez, lesão causada pelo excesso de uso, distensão ou estresse. Tração muscular ou tendínea, como está aí na imagem. Tá? O estiramento é bastante complicado, tem os graus, e você observa aí, de acordo com os graus, é uma recuperação também que é um pouco demorada, exige toda a questão médica, questão de fisioterapia também, tem que ser analisado, tem que ver o grau. Essa parte já não entra para a gente, mas nós temos que saber. É muito comum acontecer em jogadores, é muito comum acontecer no esporte, então tem que ter também um cuidado em relação a isso, ok? Vamos lá, aqui essa tabelinha é bem interessante, para dar uma resumida. Lesão, o que é afetado em um exemplo comum, tá bom? Entorse, geralmente, afeta os ligamentos,
Torção de tornozelo é um exemplo comum. Distensão ou estiramento no músculo ou tendão, um puxão na coxa, tá? Muito comum acontecer no futebol. A pessoa vai correr e já sente o posterior de coxa. Pode ter acontecido em um estiramento, que é bastante complicado e afasta a pessoa da prática esportiva. Contusão, tecidos moles, músculo ou pele, pancada no braço. Fratura, nós já vimos aí, né, no osso. Quebra do punho, como eu já citei também um exemplo para vocês. E a luxação, deslocamento da articulação, o ombro fora do lugar ali, entre aspas, para facilitar a compreensão, ok? Aí sobre o tratamento, eu falei para vocês, geralmente nessas lesões tem que ser feita fisioterapia, tá? Somente se for algo bem leve mesmo que você não vai fazer, mas como eu falei, você tem que procurar um médico, tá? Procura um médico especialista, se possível, que ele vai falar qual o tratamento, se você respondeu bem, se ele entrou com um medicamento, e se vai ser necessário ou não fazer fisioterapia, fazer uma reabilitação, tá bom? Sintomas de lesões adquiridas no esporte: inchaço, calor, sensibilidade ao toque, hematoma, perda de amplitude de movimento normal. É o médico quem faz todo o diagnóstico da lesão, tá bom? Ele vai perguntar o que foi feito, ele vai ver a região, ele vai decidir quais exames vai ser passado. E o interessante aqui desse tópico é o último ponto. Ele vai perguntar também se houve utilização recentemente de antibióticos conhecidos por elevar o risco de lesões nos tendões. Eu já fiz esse uso e, sabendo, eu evitava bastante a prática física, tá? Como ciprofloxacino ou levofloxacino. São antibióticos em que eles, durante o seu uso, e até depois ali, que ele fica um tempo no organismo, ele faz com que os seus tendões eles fiquem um pouco enfraquecidos. Aí, obviamente, se eles estão enfraquecidos, você tem que dobrar o seu cuidado, tá bom? Então, essa parte ela é bem delicada, mas vocês devem saber, vocês têm que saber, você tem que perguntar, trazido para a escola. Estou treinando a minha equipe, eu posso perguntar, tem alguém tomando antibiótico? Eu, professor, sem problema nenhum, não precisa nem perguntar por qual situação, por não ser constrangedor, pergunta qual que é o tipo, pergunta qual que é o nome. Se ele não sabe, é tão fácil falar com o responsável, fala com o responsável, e você vai estar se resguardando também. Já vou ficar atento que com esse meu aluno aqui, a carga de treinamento dele, se é foco nisso, se é na minha aula prática, ele vai fazer metade, vai fazer bem menos, ou então conversa com a família, eu posso até tirar no momento do tratamento também, tá? Então é bastante interessante termos esses conhecimentos. Então, os tratamentos de lesões provocadas por esportes. Vamos lá, presta atenção nessa parte, que é bem interessante. O PRICE vem do inglês, tá? Mas nós vamos utilizar aí somente os princípios básicos desse tratamento, tá? Reabilitação nós já vimos, que é a fisioterapia, a questão do repouso. E o PRICE, o que o PRICE envolve? Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, tá bom? Proteção, proteger a área lesionada para evitar agravamento. Pode envolver o uso de imobilizadores, como já foi falado anteriormente, muletas, tala ou simplesmente evitar o movimento. Tá, eu estou em dúvida, deixa eu ver se eu consigo algum objeto aqui. Eu estou em dúvida, não vou manusear aquela lesão, estou com suspeita de fratura, estou com medo. Então você pode isolar o ambiente, o teu aluno está lesionado ali, você está esperando socorro, por exemplo, ou está esperando um profissional atender para ele falar o que você vai fazer. Deixem uma superfície em que evite o movimento. Tá? Peguei um caderninho para vocês entenderem, é bem rígido. Ó. Deixei aqui um exemplo, é uma lesão nessa região do braço, uma lesão no rádio, por exemplo. Então, deixem uma estrutura em que vai estar ali sem movimento. Tá? Claro que tem que ser por completo, não desse formato como eu estou fazendo, para deixar algo mole e que possa piorar. Tá? Mas deixei uma estrutura tranquilo, está protegido ali. Não vai agravar, peço para ele não ficar se movimentando, já que eu não tive uma muleta, uma tala, por exemplo, tá bom? Então, são coisas que vocês já devem pensar. Repouso. Repouso todos nós já sabemos. Reduzir ou cessar atividades físicas que envolvam a área afetada, como eu já falei. Permitindo que os tecidos comecem a se recuperar. O gelo. Aplicação de gelo para reduzir a dor. O inchaço e a inflamação nas primeiras 24 a 72 horas após a lesão. Geralmente recomendado de 15 a 20 minutos a cada 2 ou 3 horas. Tá bom? Compressão. Uso de faixas ou bandagens compressivas para limitar o edema e estabilizar a área afetada. Mas, como eu falei, tudo isso você tem que procurar um suporte também, se você vai fazer algo que já envolve a questão de
de mobilizar, de manusear, está em dúvida, não sabe se pode fazer naquilo, já começa a ligar. Liga para a ambulância, liga para o corpo de bombeiros da sua cidade, liga para a polícia também, tá? Que não vai ter nenhum problema, eles vão saber te dar esse suporte. Na verdade, vão saber e eles devem saber, tá bom? E elevação, manter o membro lesionado elevado acima do nível do coração sempre que possível para reduzir o inchaço, tá bom? Aqui um tipo de mobilização, né? Geralmente isso aqui é mais profissional. Imobilização da área lesionada, geralmente com uso de talas, tá? Não é comum, mas o certo seria toda a escola ter o seu kit de primeiros socorros. E um kit bem completo mesmo, então um kit amplo, para que você pudesse fazer um atendimento pré-hospitalar, né? O famoso APH, que é quando você prepara a situação, prepara a vítima dentro daquilo que você conhece, ok? Sobre inchaço já vimos. E essa parte é bem interessante. Mais à frente, não digo nessa unidade, mas em unidade mais à frente, nós vamos estudar um pouco mais sobre a vasoconstrição e a vasodilatação, tá? Mas o conceito básico de vasoconstrição é o estreitamento, contração dos vasos sanguíneos, principalmente artérias e arteríolas. Que esse é o objetivo o quê? Quando nós vimos ali o uso do gelo, esse que é o objetivo, que você estreita o vaso e você diminui toda aquela questão do fluxo sanguíneo, tá? Qual que é o objetivo? Por isso que geralmente teve uma pancada, foi hoje, foi ontem. Posso fazer gelo? É o recomendável sempre. Coloca gelo para você fazer uma vasoconstrição e evitar tanta questão aí, como já foi falado, questão desse fluxo sanguíneo. Você vai evitar com que piore, tá? Que ali a circulação ela vai ser reduzida. Então vai ser totalmente benéfico. Já a vasodilatação é o oposto, é o alargamento dos vasos sanguíneos, por isso que é muito comum, né? Acredito que vocês já pesquisaram. Qual é a diferença de uma compressa fria para uma quente? Então, geralmente são esses objetivos, tá? Aqui objetivos bem diretos e bem simples, mas eu acredito que vocês já compreenderam, tá bom? Vasoconstrição, como o nome já fala, tá? O objetivo de fechar é o estreitamento, contração dos vasos sanguíneos. Já a vasodilatação é o alargamento, relaxamento e o fluxo sanguíneo ali, ele segue, ok? A elevação do membro lesionado acima do nível do coração é fundamental, pois permite que a gravidade contribua para a drenagem do excesso de líquido acumulado. Isso reduz tanto o inchaço quanto a dor, tá bom? E em alguns casos, como complemento, mas como eu já falei para vocês, nessas situações aqui, sobre o uso de corticosteroides, ou corticoide, como é bastante conhecido também, de anti-inflamatórios, de uma medicação injetável, tem que ser o quê? Tem que ser com o médico. Então, como eu falei para vocês, estejam sempre resguardados e respaldados. É uma situação, já fala para a família. Leva, busca fazer o exame, vai ao médico e esteja resguardado. Porque nós nunca sabemos qual é o nível de lesão. E somente o médico, através dos exames de uma boa investigação, que ele vai saber analisar. Ok? Esse vídeo aqui também eu vou finalizar aqui. E nós vamos para o último tópico da nossa aula, que é socorro em situações de emergência. Queimaduras, desidratação, intoxicação, mordidas, imobilização e afogamentos.